Boa noite, meus irmãos do Caminhando para Jesus. Mais uma vez reunidos estamos em nome de Deus para estudos da doutrina dos Espíritos, a doutrina consoladora prometida por Jesus. Hoje nós teremos a 155ª reunião online, neste mês comemorativo dos 70 anos do Caminhando para Jesus, que será dia 21 de junho. Hoje teremos o nosso irmão Carlos Sá, trabalhador da fé de Brasília. E para iniciar os trabalhos da noite, eu pediria, por favor, que o irmão Jomar fizesse a prece inicial. Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita alegria que estamos aqui presentes, participando desse grupo que tanto nos alegra. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, tudo vê e tudo sabe, e que nunca nos abandona. Jesus, nosso irmão maior, que ele está no nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Em nome dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos estamos, estar unidos e reunidos no teu santo nome. E pedimos, Senhor, que nos conceda paz, saúde, positividade, afastando de nós toda maldade e maledicência. E que a tua luz bendita e purificante desça sobre nós, inundando nosso lar e nosso planeta, que estamos precisando muito. Sendo assim, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que possa dar os mesmos por iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus e em nome de Jesus, iniciamos os trabalhos da noite. E desta feita, nosso irmão Carlos vai nos apresentar um trabalho sobre a Revista Espírita. Um trabalho da maior importância pelo seu conteúdo de explicações, de confirmações de um trabalho gigantesco feito pelo codificador Allan Kardec. Carlos, a palavra é sua, muita paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz, muita paz. Inicialmente, os nossos pensamentos se elevam ao mais alto, implorando as bênçãos do Cristo em favor dessa casa de oração e de trabalho, na comemoração dos seus 70 anos, que se avizinha no próximo dia 21 do corrente. Feita esta introdução de louvor e gratidão, nós gostaríamos de explanar, com a brevidade possível, as informações em torno de um fenômeno editorial conhecido como Revista Espírita. Nós sabemos, apenas recapitulando, que o pesquisador Hipólito Leon Denis Arrivaio, super interessado nos progressos da ciência no campo do magnetismo, do hipnotismo e de outras ciências do campo da física e da química, encontrava-se, por assim dizer, apto, preparado para ser o receptáculo do Consolador entre nós. A partir das suas experiências pessoais no campo da pedagogia, Hipólito Leon Denis Arrivaio pôde vislumbrar, alcançar a importância dos fenômenos psíquicos que assombravam o mundo pela participação inesperada dos espíritos desencarnados
atuando sobre a vida física e social do planeta, das diversas formas possíveis, capazes de perlustrando o seu interesse e a sua missão, afetar, impressionar e proporcionar às criaturas campo de investigação magistral, fazendo com que a humanidade pudesse, finalmente, ascender, ao menos na imaginação, ao plano espiritual da vida. Nesse propósito, aliando os seus esforços, as suas investigações, suas pesquisas, utilizando-se de correspondência para levar a outros recantos do mundo as suas impressões e descobertas, alvitrando receber de volta de cada um daqueles correspondentes instruções e informações que foram sendo habilmente catalogados e finalmente codificados por esse gigante do pensamento que nós conhecemos como Allan Kardec. Logo nos primórdios dos seus trabalhos, constatando ele a dimensão magistral dos ensinos provindos do plano espiritual, e visando dar-lhes alcance mais amplo possível, já em 1858, meses após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou a Revista Espírita. E observemos que o subtítulo da Revista Espírita era Jornal de Estudos Psicológicos. A visão extraordinária de Kardec em torno do psiquismo humano como veiculador das informações, notícias e lições provindas do plano espiritual já fazia com que na página frontal da revista ele colocasse como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Ali, certamente, ele alvitrava poder dar uma dimensão o mais ampla possível dos ensinos provindos do plano espiritual. E precisava divulgá-los, precisava oferecê-los ao mundo. E por se tratar de uma revolução psicológica na vida humana, Allan Kardec adotou o pseudônimo pelo qual é conhecido mundialmente, para que a sua importância intelectual nos quadros da vida francesa e europeia não tornasse a doutrina que surgia aceita pela importância do seu condutor, do seu divulgador. Ele, humildemente, ocultou-se no pseudônimo para que, através disso, a aceitação da doutrina, tal como provinha do plano espiritual, fosse, independentemente da importância do seu autor, do seu divulgador. São detalhes importantes para nós, essa constatação da personalidade humilde de Kardec, que não buscando encômios, relevâncias, elogios, ocultou-se, escondeu-se, anulou-se, para que os propósitos maiores da obra não ficassem, vamos assim dizer, contagiados pela importância do seu divulgador. É interessante salientar que ele, Hippolyte Léon Denis Rivail, dispunha
de conceitos elevadíssimos no seio das comunidades estudiosas da Europa, particularmente da França. E, por assim dizer, tornou-se anônimo, escondeu-se atrás de um pseudônimo para que a obra que vinha do mais alto, a rigor do Cristo, não tivesse um autor humano, um ser identificável. Com esse propósito, Allan Kardec oferecia à sociedade de sua época, em fascículos mensais, e é interessante salientar que a elaboração, a edição, a distribuição de um mensário exige muito esforço e não prescinde do interesse dos leitores e dos interessados em sua aquisição. Sem dispor de financiamentos, de promotores, que lhe pudessem facilitar os encargos, Allan Kardec utilizou dos próprios recursos, que não eram tão fartos, para financiar a edição dessa revista que, lamentavelmente, ainda é muito pouco estudada e conhecida no meio espírita. Nós nos debruçamos sobre as obras básicas e algumas obras subsidiárias, particularmente aquelas provindas da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone do Amaral e de outros médiuns consagrados, como noticiário complementar, como um acréscimo instrutivo sobre os fulcros da doutrina. Entretanto, esta obra, que foi editada por Kardec de janeiro de 1858 até março de 1869, ano de sua desencarnação, ainda não é suficientemente conhecida e muito menos estudada no seio do movimento espírita. Sabemos-nos todos necessitados do estudo, da pesquisa, do interesse em aprender. Contudo, ainda renteamos apenas o universo das obras básicas e algumas obras complementares, como já mencionadas, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, de Manuel Quintão e de outros. Quando, entretanto, nos debruçamos sobre o conteúdo da revista espírita, nós ficamos empolgados, ficamos entusiasmados pela capacidade incrível que possuía Kardec de arregimentar de diversos pontos do planeta as mensagens, as notícias, os fatos ocorridos em torno dos fenômenos mediúnicos, enriquecendo o leitor com essas instruções incrivelmente produtivas para aqueles interessados em conhecê-los. Nesse processo inusitado que Allan Kardec idealizou, dentro das possibilidades finitas que tinha, restritas que tinha, mostra-se claramente uma espécie de milagre, entre aspas, proporcionado, evidentemente, pelo auxílio maior do plano superior da vida, desejoso de lançar sobre a humanidade um conteúdo magistral de instruções, de lições, de informações, que perduram até hoje, indeléveis,
eu diria indispensáveis, ao espírita interessado em conhecer e se aprofundar no campo do ensino da doutrina espírita. Através desse fenômeno editorial, Allan Kardec conseguiu não apenas recursos que lhe permitissem dar prosseguimento à obra, mas o interesse de homens que vislumbravam com mais altivez as oportunidades futuras da doutrina e que foram auxiliares diretos do extraordinário esforço de Kardec. Dentre eles, nós podemos mencionar Henri Sauce. Henri Sauce, dotado de uma visão mais ampla, de um descortino maior das consequências e dos efeitos possíveis em decorrência da Revista Espírita, tomou a si os encargos e as oportunidades de auxiliar Kardec na condução dos negócios, vamos assim dizer, da Revista Espírita. Há uma criatura muito pouco conhecida, muito pouco festejada, que no anonimato em que se ocultava, influenciava decisivamente Kardec na tarefa hercúlea de divulgação da doutrina espírita. Chama-se Amélie Boudet, sua esposa. Amélie Boudet, alguns anos mais velha que Kardec, trazia consigo o dinamismo do espírito vivaz, capaz de, no silêncio do anonimato, promover impulsos, estímulos para a dureza da obra, pela diversidade que as sombras imprimiam, à consecução dos objetivos maiores, antevistos por essas almas deserdadas do amor. A Amélie Boudet, gigante embora pequenina, levou a Kardec o incentivo, o estímulo, o aparato do amor que lhe permitisse, às custas de sacrifícios inomináveis, conduzir a obra da divulgação espírita através dessa revista extraordinária. E é conveniente assinalar que, mesmo depois da desencarnação de Kardec, ela já se encontrava pronta para a edição, 2 meses adiante. Tamanha a responsabilidade que Kardec mantinha na continuidade da edição da revista. Justo salientar que ainda hoje, sob outros auspícios, a Revista Espírita continua sendo divulgada, impressa e veiculada. É um veículo definitivo no que diz respeito à divulgação oportuna dos postulados doutrinários e dos ensinos advindos do plano espiritual. Havia necessidade, para tanto, de uma ampliação na construção e no conteúdo da revista. Outros pensadores, através de mensagens mediúnicas trazidas até nós, enriqueceram muito o conteúdo dessa revista
E nela nós vamos encontrar mensagens produzidas nas províncias francesas da África, nas suas cidades mais importantes. Nós vamos encontrar mensagens recebidas em diversas localidades da Europa. Nós vamos encontrar mensagens advindas do trabalho mediúnico de alguns centros espíritas da América do Norte. Em algumas circunstâncias, de centros espíritas brasileiros, que Kardec referenciava e anunciava com alegria auspiciosa a fecundidade da doutrina em todos os quadrantes da Terra. Luiz Olímpio Teles de Menezes, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, foi mencionado por Allan Kardec na Revista Espírita, nessa condição de pioneiro. E com alegria, Kardec, nos seus textos, apesar da seriedade da sua personalidade, mostrava-se, vamos assim dizer, feliz com a possibilidade da doutrina encontrar-se em ampla divulgação nas terras brasileiras. E isso daí fazia com que ele recebesse ainda em vida a confirmação definitiva daquilo que os espíritos lhe diziam, a universalização da divulgação da doutrina, do ensino espírita. Essa universalização, fruto da multiplicidade dos núcleos mediúnicos que se espalhavam pelo mundo, vinha trazer para ele e posteriormente para todos nós a assertividade da presença misericordiosa do Cristo em favor nosso. Mesmo hoje, quando a doutrina espírita aparentemente não se difundiu tanto, não se espraiou tanto. Quando eu digo aparentemente, é porque, a exemplo do que preconizava Kardec, o importante não é a criação, a multiplicação dos centros espíritas, mas a difusão das ideias espíritas. Porque o espiritismo, independentemente de ter ou não centro espírita, é uma doutrina que tem conteúdo de ideias extraordinariamente propícios à evolução do homem. E, por consequência, encontra-se difusa, meus irmãos, minhas irmãs, em todos os quadrantes da vida humana, nos seus mais diversos aspectos. E quando nós observamos esses aspectos humanos, à luz da doutrina espírita, nós vamos, sem dúvida alguma, encontrar aqui e acolá ideias, notícias, fenômenos que nos mostram o dinamismo e a atualidade da doutrina espírita no seio da humanidade. Essa universalização do ensino, alcançando, e inclusive temos notícias de que em determinadas aldeias indígenas do Brasil, as práticas da doutrina espírita se acham presentes, a nos mostrar que ela envolve e capacita todas as dimensões da personalidade humana. Allan Kardec, preconizando essa universalização,
adotou a revista Espírita, que é objeto dos nossos comentários, como ferramenta extraordinária nesse aspecto de difusão e de ampliação do ensino espírita. Se pudéssemos retornar no tempo e buscar conviver com Kardec, em meados do século XIX, testemunhando as suas dificuldades enormes, os esforços que empreendia para superar os contrários, no dizer de Dr. Bezerra de Menezes, os aborrecidos da luz, que se contrapunham, que lutavam contra, a partir do clero e de outros contingentes cristãos, não afetos à mediunidade e à comunicabilidade dos espíritos, bombardeando, lutando contra, queimando os livros espíritas, como no triste advento de Barcelona, imaginando que a obra espírita sucumbisse com a queima dos livros, mas a origem das ideias, das informações e das notícias estava além do alcance do fogo e das chamas. E tanto é que, mesmo assim, com o advento daquele holocausto de Barcelona, a doutrina dos espíritos permaneceu intacta e inalterada, e transita desde aquele século distante, XIX, até meados do século XXI, inalterada, iluminando, estimulando, ensinando, tonificando a vida em diversos instantes em que a natureza das criaturas parece naufragar diante dos impropérios da vida, das maquinações da vida. Ei-la, fulgurante, aquietando, harmonizando, amparando os corações ainda desnudados do amor, ainda carentes do amor. E por isso mesmo, amparados pelas notícias, pelas informações, por tudo isso que as mensagens do plano espiritual nos chegam, alimentando, renovando, iluminando, consolando. E eis a Revista Espírita, como mecanismo de divulgação ampla, espraiada mundo afora, oferecendo à criatura humana uma nova visão, uma nova compreensão, um novo entendimento da vida, fazendo com que nos desvencilhássemos das 3 dimensões da matéria, restritas, compactas, perecíveis, para os ideais de vida plena, de irradiação da alma e de sua viagem em busca da perfeição pelas vias do universo. Veio nos falar da multiplicidade das existências, veio nos falar da multiplicidade dos mundos habitados, veio nos falar dos mundos ditosos, trazendo até nós aquelas criaturas que já alcançaram, outros padrões de compreensão, de evolução,
de capacidade mental. Assim, levando a criatura humana para os altiplanos da vida, conduzindo o espírito humano para outras dimensões de compreensão, de entendimento, de vivência. A doutrina espírita, em tão boa hora chegada até nós, e difundida magistralmente pela Revista Espírita de Kardec, é o alicerce, a base, capaz de nos permitir uma edificação elevadíssima na autoconstrução da criatura humana, em busca dos ideais cristãos, que são a referência de Deus que possuímos e dos quais devemos nutrir-nos, amparados pela espiritualidade benfazeja, a fim de podermos, nessa viagem cósmica da evolução, estarmos nutridos, fortalecidos, construindo criaturas renovadas, à luz da mensagem espírita, tão bem conduzida através da Revista Espírita com Allan Kardec. Nós temos, sim, meus irmãos, um preito de gratidão, de reverência em torno de Kardec, por sua missão bem cumprida, por seu trabalho magistral, que até hoje nos beneficia, nos enriquece as almas, nutrindo-nos a todos com os ideais de amor fecundo, de natureza divina, cujas notícias nos foram trazidas por Jesus e cujos desdobramentos ele, Kardec, nos oferece não apenas nas obras publicadas, no chamado Pentateuco Espírita, mas também através das inúmeras ocasiões em que este ensino ampliado, diversificado, ilustrado, iluminado, nos é oferecido nas páginas edificantes da Revista Espírita. Nós entendemos e compreendemos a imperiosa necessidade de que as nossas casas espíritas busquem promover com mais enfoque, com mais intensidade, a divulgação e o estudo daquilo que está contido na Revista Espírita. Quando nos debruçamos sobre essa revista, em que pesa a riqueza das obras básicas, nós nos entusiasmamos pelo advento das inúmeras oportunidades de podermos ascender pelo pensamento, pela elucubração das ideias ali propostas e nos tornarmos, sem dúvida, criaturas diferenciadas, porque municiadas por esse cabedal inigualável de informações e instruções, nós, espíritas, que assim procedemos, nos encontramos em condições propícias a poder melhor oferecer a todos que nos cercam esses ideais proeminentes, iluminados, edificantes, que essa revista nos oferece.
Nós estamos, então, nessas condições, municiados e preparados, não apenas para a vivência no dia a dia, no cotidiano, mas também pela oportunidade de divulgar os estudos ali feitos, as instruções ali apresentadas, as edificantes páginas morais, técnicas e científicas que a revista espírita nos proporciona. Às vezes, alguns pensam, talvez, por que tanta importância para a revista? Por essas razões que vimos trazendo até agora para todos vocês. Por estes motivos que trazemos e oferecemos a cada um. Pelo fecundo tesouro ali contido. E graças a Kardec é que podemos disso desfrutar. Inegavelmente, outros ascenderiam, caso houvesse uma falha de Kardec, conforme ele próprio teve informação a partir do Espírito Verdade. Mas é a ele que conseguiu culminar sua obra, sua missão, seus esforços, seus desvelos, que levamos os nossos encômios, a nossa reverência e a nossa gratidão. Que a Revista Espírita possa, no decurso do tempo, iluminar os corações e as mentes de todos aqueles que interessados em aproveitar-lhe o ensino, facultando a cada um de nós esse processo de renovação íntima que se torna ainda mais profundo, mais intenso, mais real, quando desenvolvemos os estudos em torno de tudo aquilo que a Revista Espírita nos oferece. Nós estamos, neste instante, ainda acometidos de resquícios de uma pneumonia muitíssimo severa que nos alcançou, mas que, graças a Deus e às providências da medicina, pudemos ultrapassar e sobreviver. Segundo as narrativas, estivemos sob grave risco de desencarnação. E nessa ocasião, nós podemos constatar que alguns resquícios perduram ainda, trazendo-nos a rouquidão e a tosse, que não deveriam estar presentes neste instante. Contudo, lamentavelmente, ainda não suficientemente refeitos dos impactos dessa enfermidade que tornou-se mais grave, muito mais letal do que o infarto anteriormente sofrido, e que nos deixa com alguma limitação, pelo que peço perdão, peço desculpas a todos os meus irmãozinhos que misericordiosamente, caridosamente nos assistem, esperando poder, no decurso desses momentos auspiciosos, ter feito e trazido a consideração de cada coração que nos assiste. Se não conhecem, se não perlustraram a Revista Espírita, pelo menos se mostrem interessados em versar o conteúdo obsequioso e magistral que só traz para nós enriquecimento intelectual, enriquecimento espiritual e enriquecimento moral.
com as minhas escusas sinceras e não poder prosseguir integralmente como gostaríamos. Nós nos despedimos, agradecidos a Jesus e agradecido a todos que nos beneficiaram com a sua presença, augurando poder, em ocasião breve, retornar a este seio amoroso, que muito me entusiasma e me alegra. Muita paz. Muito bem, Carlos. Agradecidos estamos todos nós pela sua presença, pela sua palavra, pela sua mensagem, e a espiritualidade amiga sempre presente nos nossos trabalhos, nos amparando, nos trazendo as intuições e o entendimento. Ficamos felizes com sua abordagem, a importância da revista espírita para a doutrina, que à época era um fator para combater os combates contra a doutrina também. Ela, como revista mensal, podia contrapor-se àqueles ataques, àquelas dificuldades que nós sabemos que Kardec enfrentou, com muita perseverança e muita galhardia, muita calma. Aqueles ataques todos prejudicavam, e essa revista também serviu de veículo de informação, de esclarecimento. Mas estamos agradecidos pela sua presença, e eu me permito fazer a prece final para lhe poupar o organismo. Obrigado. Ao Pai misericordioso, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, a espiritualidade do Caminhando para Jesus, sempre presente nos nossos trabalhos. Estamos agradecidos por mais uma noite de luz, uma noite de informações que engrandecem os nossos conhecimentos e nos instigam a aprofundar os estudos, valorizando a revista espírita, como o fazemos com o Pentateuco, como um celeiro de informações que servirão muito para todos nós. E este conselho do nosso irmão, que seja realmente aceito, para que destinemos um horário, um período de estudos para a revista espírita, que será de benefício para todos nós. E assim, nos despedimos de todos, desejando uma boa noite e um feliz fim de semana. E ao nosso irmão Carlos, nossa gratidão, nosso abraço fraterno, pela sua presença neste mês em que eu, Caminhando para Jesus, completa 70 anos de trabalhos luminosos para a sociedade pernambucana. Muita paz para todos. Assim seja.